Vamos conversar de novo sobre riscos de rompimento da membrana sinusal, né? Isso aí. Hoje a gente já quer, claro, continuar o assunto, mas vamos fazer uma pegada um pouquinho diferente. Vamos conversar sobre aspectos mais relacionados à anatomia, mais relacionados ao paciente. As condições de anatomia e fisiologia do paciente que podem ter alguma influência, aumentando ou diminuindo o risco de rompimento da membrana. Vamos dar uma recapitulada ali, Hugo, porque teve bastante gente que não estava aqui conosco, né? Então, esses aspectos essas situações comuns de risco para perfuração da membrana, bom, então, gente, na verdade, a gente começa estando aqui por uma questão muito comum, que é a incidência de perfuração da membrana sinusal, que gira em torno aí de 23,9%, quase 25%. Ou seja, um quarto, né? Um quarto quase. Nesses procedimentos aí de elevação de seio, a gente tem algum tipo de rompimento da membrana. De complicação, maior ou menor. Então, os aspectos que a gente tratou na semana passada foram basicamente aí 5. Então, a gente falou lá de osteotomia, como eu estava falando antes, para abertura da janela lateral. A gente falou que a janela tem que ser do tamanho condizente com o tamanho da área que a gente deseja aumentar. A gente falou das brocas, que a gente tem uma quedinha, vamos dizer, uma preferência pelas brocas diamantadas. Acho que a gente aprendeu a fazer, né? Sempre trabalhamos com as brocas diamantadas aí para abertura de janela. De preferência brocas novas. Opa, de preferência não, né? Tem que ser, né? Exatamente, para não gerar aquecimento, não gerar nenhum tipo de problema ali. As brocas carbide acabam ficando ali para aqueles profissionais que têm preferência pelas brocas carbide. Depois disso, o uso das curetas. Conversamos bastante também sobre o modo mais correto de uso das curetas, né? Principalmente evitando tensão na membrana. Qual cureta usar? Acredito que é o de menos. O importante é que a ponta da cureta esteja apontada, sempre apoiada em osso, apoiada em tecido duro, as costas da cureta que vão fazer o trabalho. Então, devagarzinho, ponta da cureta sempre trabalhando em osso, sempre trabalhando em tecido duro, e as costas fazendo uma leve pressão, promovendo um descolamento contínuo, sempre bem cuidadosamente, cuidando em qual ponto você está apoiando, né? Não forçar a cureta contra a membrana sem um apoio ósseo. Isso aí. As costas, entenda-se a parte de trás, a parte convexa, né? Isso. Às vezes a gente vai se traduzindo aqui, né? Próximo ponto, uso dos osteótomos no caso da técnica transcrestal, que é a nossa TMT, ou técnica minimamente traumática. Outro momento bem crítico, né? Bom, isso tem que ser extremamente calculado, gente. De acordo com a técnica que a gente preconiza, 2 milímetros de osso remanescente para que a gente possa fazer essa ruptura com segurança. Tá? Exame de imagem muito cuidadoso, né? Precisão nas medidas. Então, hoje em dia, a gente tem tomografia computadorizada, tem exame de imagem de alta qualidade. Acho que um grande problema da técnica minimamente traumática, do uso dos osteótomos, talvez seja até o nome dela. Técnica minimamente traumática pode dar uma sensação de que a gente pode ter menos cuidado com ela. E, na verdade, é o contrário. É uma técnica que exige um cuidado muito maior. A gente vai estar fazendo a elevação da membrana junto com uma fratura óssea, com uma martelada. Então, Exato. Precisa ser um procedimento muito cuidadoso, tem que ser muito preciso. A medida com que a gente vai trabalhar tem que ser muito, muito precisa mesmo. A gente tem que dar aqueles 2 milímetros de margem de segurança. Se a gente faz a perfuração, se a gente faz o alvéolo cirúrgico com uma medida descuidada, com uma medida não tão precisa, talvez na confecção do alvéolo, no primeiro momento da cirurgia, a gente já promova um rompimento de membrana que só vai aumentar com o uso dos osteótomos. Exatamente. Indo para frente, momento da colocação do enxerto, outro momento crítico. A gente tem que ter certeza do que a gente fez no momento do descolamento da membrana sinusal, para que a gente faça a colocação do enxerto da maneira mais passiva possível, sem fazer um descolamento, vamos dizer assim, secundário da membrana sinusal com o enxerto. Vamos dizer assim, sem o enxerto funcionar como um agente descolante da membrana sinusal. Ficou claro? Acredito que é dessa maneira. A membrana já, no momento da inserção do material, a membrana já tem que estar descolada, tem que estar sem tensão, então ela tem que estar
elevada, já soltinha, né? Tem que estar suave na região e a gente só posiciona o enxerto ósseo sem tensionar ainda, sem causar tensões adicionais à membrana nesse momento. Isso aí. E o último tópico que a gente falou, o momento da fresagem do implante, né? Isso. Considero um momento chatinho, porque falta a mão, né? A gente tem que posicionar aqui, é cirúrgico, tem que, segura o contraângulo, afasta o retalho, afasta a bochecha, precisa visualizar de uma forma bem diferente do que a gente está visualizando. A nossa visualização para a membrana, acaba sendo uma visualização mais lateral. Quando a gente vai fazer o posicionamento do implante, normalmente a gente já precisa ficar um pouquinho mais de frente para o paciente, para acertar a angulação, e aí o foco principal já acaba sendo a inserção do implante, acaba sendo difícil. Falta mão, né? Falta mão. A gente acaba não vendo a membrana e a gente precisa fazer a proteção dela. Sim. Fica meio desengonçada a coisa ali, né? Simplesmente falta mão, né? Porque a gente tem que fazer uma proteção cuidadosa da membrana, tendo apoio em osso, então, quer dizer, não é só proteger a membrana, né? É aquele momento que a gente precisa ter um apoio em osso para proteger a membrana, não adianta a gente querer simplesmente fazer um apoio em borda de janela óssea. Sim, eu acho para poder fazer as perfurações. O que fica complicado para a membrana nessa situação é que a gente está fazendo um procedimento de elevação de seio, então o foco principal da nossa atenção nesse momento cirúrgico é a elevação de seio. De repente, nesse momento de instalação, quando a gente vai fazer a instalação simultânea do implante, o nosso foco principal está no posicionamento do implante. A membrana ficou em segundo plano. É um risco grande para que a gente cometa algum engano ali, não proteja ela de uma forma tão eficiente. Exatamente. Parece aquele momento que assim, né? Não, eu já fiz a parte que eu tinha que fazer, que era lembrar. Vou cuidar de outra coisa. Elevar a membrana, agora eu vou cuidar do implante. E não é, né? Vamos dizer que assim, se a gente descuida, a gente pode até, num caso mais extremo assim, acabar enrolando o ápice do implante ali na membrana sinusal e fazer simplesmente uma tragédia ali dentro do ambiente do seio maxilar. Então a gente tem que ser extremamente cuidadoso nesse momento aí para que a gente não cometa nenhum erro, certo? E hoje vamos continuar falando sobre riscos de perfuração da membrana, um foco um pouquinho diferente, vendo situações que envolvem a anatomia do paciente, situações que envolvem fisiologia do seio maxilar do paciente e que podem trazer riscos adicionais de rompimento de membrana para o nosso tratamento. Sim. Vamos pensar aqui então, vamos conversar sobre a espessura da membrana sinusal? Bora lá. Vamos lá? Quer começar? Manda ver aí. Pode ser. Bom, espessura da membrana sinusal. A gente encontra uma divergência muito grande de dados na literatura a esse respeito, né? Bom, para começar, gente, o que é chamado de normal? O que seria a espessura normal da membrana do seio maxilar? Não sei se vocês têm essa ideia, mas é algo entre 0,9 e 1,13 milímetros. Né? É algo aí, né? ridiculamente fino. Então, exatamente, algo em torno de 1 milímetro. Tá? Isso seria uma membrana sinusal livre de patologias, livre de sinusite, livre de qualquer fator inflamatório. Então daí o que a gente tem também, tanto em achado clínico quanto em literatura. Então a gente está jogando aí uma média de 1 milímetro de espessura para a membrana sinusal. Mas a gente já tem, até achado em literatura, não só clínica, uma correlação entre um fenótipo gengival, um fenótipo tecidual, né, de tecido mole, espesso, com uma maior espessura de membrana também, acho até um tanto quanto lógico, né? Faz sentido. E os pacientes que apresentam um fenótipo gengival fino vão apresentar membranas mais finas. E isso a gente vê clinicamente. Então a gente já sabe que aquele paciente com alto índice de recessões gengivais, aquela gengiva fininha, pouco tecido queratinizado, se a gente vai fazer um procedimento de elevação de seio maxilar nesse paciente, é muito provável que a gente vai encontrar uma membrana sinusal bem fina, delicadinha, que vai exigir bastante cuidado no descolamento. Olha que engraçado, né? Daí quando a gente começa a ler a respeito disso, gente, a gente começa a não encontrar uma relação lógica entre esse fenótipo fino e o rompimento da membrana nesse descolamento. E a gente acha, né, justamente, fenótipo fino, membrana sinusal fina, maior incidência de rompimento durante o descolamento. E o fenótipo espesso, membrana sinusal espessa, menor incidência de descolamento.
E a gente acaba encontrando, na verdade, uma inversão de fatos, né? Em alguns artigos. Isso não é uma verdade absoluta para nenhuma das duas informações, mas a gente acaba encontrando em alguns artigos, olha que coisa mais estranha, gente. A gente acaba encontrando de vez em quando que no fenótipo espesso a incidência de ruptura de membrana é maior e às vezes no fenótipo fino a incidência de ruptura é menor. Eu acho, gente, que o que a gente pode dizer para vocês é que assim, ó, o cuidado e a situação de normalidade, né, a situação de não patologia, né, são os nossos melhores aliados. Até para simplificar essa situação de espessura de membrana, para mim acende sempre um sinal de alerta. O paciente que a gente verifica um fenótipo gengival fino, acende o sinal de alerta, provavelmente a gente vai encontrar uma membrana bem delicadinha, uma membrana bem fina. Mas, pelo contrário, se a gente encontra uma membrana espessa, e a gente tem, por exemplo, exame tomográfico, né? A tomografia consegue dar uma ideia da espessura de membrana. Tá certo que a tomografia também sempre aumenta um pouquinho a membrana, nunca é tudo aquilo que a tomografia mostra para a gente. Mas, se a gente encontra uma membrana mais espessa, a gente precisa, não é só, estou tranquilo que eu tenho uma baita de uma membrana lá, a gente vai descolar, posso ser, digamos, negligente com ela que eu descolo ela na boa. Na verdade, quando a gente encontra membranas mais espessas, a gente tem que acender um outro sinal de alerta, que é, será que essa membrana pode estar mais espessa por alguma patologia sinusal? Então, pesquisar bem direitinho a existência de alguma possível patologia sinusal, porque as patologias alteram muito. Exatamente. Aumentam a espessura da membrana, mas alteram o jeitão dela, altera a forma como ela age mesmo, né? Então, a gente vai conversar depois sobre, por exemplo, o fumante. O fumante vai ter uma membrana sinusal mais espessa, porém é uma membrana seca, uma membrana que é friável. Quando a gente vai buscar o descolamento, ela rompe. Ela não tem suprimento sanguíneo suficiente, né? Que, na verdade, as alterações assim, patológicas que podem causar aumento de espessura de membrana, tem, por exemplo, o paciente periodontal. Concorda? O paciente periodontal, totalmente. O fato, a doença periodontal, provoca uma agressão ali de pequena intensidade, longa duração, uma agressão crônica à membrana sinusal. Em algumas situações, tem pacientes que não sofrem isso, mas em boa parte das situações acontece isso. O paciente periodontal vai ter, se a membrana foi agredida, vai ter um aumento de espessura de membrana por um fenômeno inflamatório, e isso não é uma condição boa para nós. Então a gente encontra a membrana mais espessa, mas isso não é favorável. A membrana está mais espessa porque está inflamada. Exatamente. Estando mais inflamada, ela vai estar mais friável, né? E mais, portanto, mais suscetível a ter essa friabilidade e a criar um problema para a gente. E tem mais uma questão ainda, né, Hugo? E mais uma questão importante, na verdade, que é a questão das doenças sazonais, né? Então, vejam, aqui em Curitiba, principalmente, por ser uma cidade muito arborizada, a questão do pólen no ar, as pessoas têm muitas doenças respiratórias, né? E isso vai ter uma interferência, um tipo de interferência na espessura da membrana sinusal, que é uma outra questão, já dando outro spoiler, que já liga com outro fato que a gente vai comentar mais na frente, mas que tem sim interferência na espessura da membrana. Sim, né? Sim, o aparelho respiratório como um todo está constantemente sendo agredido. Exatamente. A membrana vai junto. Exatamente. A membrana vai ter interferência na espessura da membrana sinusal, né? Mas eu acho que isso daqui a gente pode comentar mais em detalhes um pouquinho mais. Para resumir, acho que a questão da espessura. Pontos principais. Fenótipo gengival, fenótipo tecidual fino, provavelmente vamos encontrar uma membrana difícil de descolar, fininha, delicadinha, então já é um sinal de alerta. É só realmente para a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente encontra membranas muito espessas, porque aí a gente pode estar de frente de algum processo patológico que precisa ser investigado. Exato. Acho que a gente resume essa questão de espessura de membrana. Eu tracei aquele paralelo dos artigos, pessoal, desse contraponto, vamos dizer assim, que o fenótipo espesso normalmente não está ligado, ou melhor, às vezes o fenótipo espesso está ligado
com uma incidência maior de ruptura, mas de um ponto de vista clínico, né, não é o que a gente acaba vendo, certo? Pelo menos dentro de um ponto de vista de normalidade, um ponto de vista do paciente controlado do ponto de vista sinusal, certo? Sim. Sem patologia. Então, o que a gente acredita justamente são nesses pontos aí que o Hugo acabou de falar, né? Então, se o paciente é rígido, se ele tem um fenótipo gengival espesso, se ele é isento de doença periodontal e... Questão de hábito, doença periodontal, sinusites recorrentes, então... a gente tem menos chance de ruptura da membrana sinusal, certo? Isso aí. Vamos conversar então sobre a altura óssea residual. Então, quando a gente vai fazer a elevação do seio e a gente tem aquele seio com aquela alturinha óssea de 1, 2 milímetros, talvez mais comum de encontrar até nos pacientes dentro dos totais, ou então aquela outra situação em que a gente tem um remanescente ósseo maior, 4, 5 milímetros, quando a gente já começa a pensar até em instalação simultânea do implante. O que é mais complicado quando a gente pensa em rompimento de membrana? Quando tem pouquinho, quando tem bastante osso residual? Me conta aí, o que você pensa? Então, na verdade é assim, né? O que a gente pensa de um ponto de vista de remanescente ósseo para a técnica é muito melhor que a gente tenha aquela quantidade de osso remanescente grande. Quanto mais osso, melhor, né? Quanto mais osso, melhor. Agora, quanto mais osso remanescente, maior é a informação anatômica que o paciente vai ter do que tinha ali antes. Então, vamos dizer assim, se ele extraiu um molar, por exemplo, ali numa região, no dente 16, vamos dizer, uma região de pré-molares e molares superiores, e faz pouco tempo, por exemplo, ele vai ter ainda informação ali das cúpulas alveolares, que são o desenho ali da anatomia da raiz dos dentes, por um bom tempo, por muitos meses e às vezes até ali por alguns anos ele vai ter aquela informação mesmo, remanescente dos dentes que estavam ali. Anatomia irregular. Exatamente. Irregularidade lá dentro. Aquilo ali demora muitos anos até acontecer uma remodelação completa, isso de acordo com a literatura. Tá? Até porque não vai ter um estímulo de cima para baixo. Tá? A própria membrana sinusal vai ter os osteoclastos que por pressão negativa vão trabalhar ali naquela região e vão fazer um certo aplanamento naquela região e vão melhorar né? Vão trabalhar naquela tomografia, naquela topografia, planificar aquela região ali com o tempo. Mas aquilo ali pretende demorar. Até por isso que a gente fala que quando a gente vai intervir numa região de molares ali, depois de uma extração para fazer o enxerto ósseo em seio maxilar, a gente deve esperar por volta ali de pelo menos 120 dias, concorda comigo? Concordo. Para você não ter tanto problema, porque vai ser difícil, né? A membrana sinusal acaba fazendo e cria regiões de aderência diferente, né? Então, de repente, você está fazendo o descolamento em uma região talvez um pouquinho mais plana, ali, uma região um pouquinho mais fácil, você começa a fazer o descolamento, você se empolga um pouquinho, de repente você pega uma região onde está bem aderida a membrana, uma reentrância, alguma concavidade, convexidade, algum pico ósseo ali que ainda não remodelou, risco grande de rompimento. Gente, é só ver qual foi a causa da extração do dente do paciente. Se foi alguma causa endodôntica, ou principalmente periodontal, se ele teve alguma lesão endopério, alguma coisa assim, ele teve muito perto de ter uma comunicação com o ambiente do seio maxilar, pronto, está feito. Ele já teve ali uma comunicação entre meio externo e meio interno e já vai ter uma aderência, né? Então aquela E agrediu a membrana. Sim, já houve uma agressão. Então a membrana sinusal já vai ter um contato com o periósteo e está feita a encrenca, tá? Aquilo ali já virou um problema. E naquele momento de cicatrização ali já houve uma interposição de periósteo com membrana sinusal e até aquilo ali se dissolver demora muitos e muitos anos. Então assim, onde que eu quero chegar? Às vezes
é melhor que você trabalhe quando você tem, para o descolamento da membrana sinusal, é melhor você trabalhar quando você tem um remanescente ósseo pequeno, quando muitos anos já se passaram, tá? Aquele caso, quando você falou ali que o paciente... Ficou tudo arredondado já, né? Já Isso. tá tudo oval, já tá... Exatamente. Quando o paciente tem aquele ossinho pequenininho ali de 1, 2 milímetros remanescentes, ou seja, aquela maxila quando chega para você, ou melhor, quando você já não sabe mais o que fazer com aquela maxila, né? É. Mas o seio maxilar fica fácil, pelo menos, de você reabilitar. Lembrando que isso não é melhor para o tratamento. Né? Para o prognóstico do tratamento, sempre, quanto mais osso residual, melhor para maior o índice de sucesso que a gente vai alcançar nos nossos implantes. Isso aí. Agora, quando a gente pensa, vai ser um momento de dificuldade, de descolamento da membrana, vai ser um risco para o rompimento da membrana, aí sim, quanto mais osso residual a gente tiver, maior o risco que a gente tem para o rompimento dessa membrana. Exatamente. Esta é a ideia da altura óssea remanescente. Ainda falando de anatomia de seio maxilar, aí esse acho que pega mais pesado que remanescente ósseo. Presença de septos, um seio todo dividido em septos, presença de septos sinusais. Essa é a pedra no sapato, né? Essa pega, né? Pega. Na verdade, olha só que coisa sensacional, para não dizer outra coisa, né? Os septos ósseos, eles estão presentes em aproximadamente 30% dos casos. Na verdade, assim, ó, tem artigos que falam em 30% mais, né? E tem artigos que falam até muito mais. Muito mais, quando eu digo, é quase o dobro disso. Por volta aí de quase 50% dos casos, né? Exatamente, quase 50% dos casos. E mais aqui, ó, anotado aqui, não é uma cola que a gente tem, tá, pessoal? São anotações. Vamos chamar de anotações, né? Mas a gente tem uma taxa de ruptura da membrana quando tem septo, gente, podendo chegar a 44% de incidência. O danado dificulta a coisa, né? Dificulta. Assim, a incidência de septos, clinicamente não é o que eu encontro. Talvez até quando a gente pega a literatura para falar em incidência de septo, eu acredito que daí é feito exame radiográfico e aí procura septos em todas as regiões do seio maxilar, então normalmente a incidência não é tão grande. Quando a gente vai, a região que a gente vai trabalhar para elevação do seio, eu não colocaria como 30% a presença de septo. Eu encontro, pelo menos nos meus pacientes, eu encontro uma incidência mais baixa. Eu acho que você não está procurando direito. Eu acho que você devia procurar melhor. Mas enfim. Mas o que dificulta a coisa é impressionante. Vou colocar aqui de novo a importância da tomografia computadorizada. Que até tempos atrás, a gente fazia o procedimento de elevação de seio, era realizado com uma radiografia panorâmica. Algumas vezes a gente buscava uma radiografia periapical para buscar algum detalhe que a panorâmica já não tinha mostrado para a gente, mas a gente trabalhava com pouca informação aí de imagem. E a existência agora, a facilidade de acesso às tomografias, traz uma tranquilidade, uma facilidade da gente encontrar e desenhar, imaginar, localizar certinho esses septos e já planejar, até mesmo desde o início do procedimento. Se a gente encontra septo no meio do caminho, eu acredito que já seria interessante pensar num acesso cirúrgico um pouquinho mais amplo, para dar uma visualização muito legal do campo. A gente vai precisar ter uma visualização muito boa, vai precisar ter um acesso muito bom, vai ter que ter muito mais cuidado em todos os momentos da cirurgia, desde a osteotomia até o descolamento, principalmente. Esse desenho mental que a tomografia vai proporcionar para a gente, localizando certinho aonde que são os septos, aonde são as divisões. Algumas vezes a gente até divide em 2 osteotomias separadas, faz duas janelas, visualizou aonde que está o septo, planeja um acesso um pouquinho maior para que a gente tenha uma visualização muito legal. Pode ser necessário planejar até a osteotomia um pouquinho diferente. Às vezes a gente faz 2 janelas para jogar uma para distal do septo, uma para mesial do septo. A gente consegue ter um acesso bem legal, uma visualização dessa anatomia totalmente diferente. O descolamento vai ter que ser muito cuidadoso, porque se a gente imagina que tem um septo no meio do caminho, tem um septo dividindo ali o seio, a gente já não vai encontrar mais aquela anatomia toda plana, aquilo tudo redondinho, oval, né? Como se a gente estivesse fazendo o descolamento, como a gente faz os exercícios algumas vezes de descolar a casca de ovo, né? Que a gente encontra aquela anatomia da casca de ovo toda lisinha, toda plana.
Então, numa situação de septo, a gente já tem que estar mais prevenido para encontrar irregularidades. Desculpa, eu estava tentando conectar aqui. Exatamente. Eu acho que uma grande dificuldade também é a questão da amplitude desses septos, né? Porque muitas vezes a necessidade de uma tomografia é para que você possa ver a amplitude desse septo ósseo, que normalmente ele te divide literalmente o seio maxilar em 2 compartimentos, né? Você simplesmente é obrigado a fazer 2 acessos porque ele te divide o seio maxilar, né? E isso é impossível de você fazer um tipo de mensuração dessas, um tipo de visualização dessas por qualquer outro tipo de exame, né, Hugo? Até falando de novo de exame de imagem. Até mesmo na tomografia computadorizada, vale a pena verificar a qualidade do exame, porque a gente algumas vezes tem septos bem fininhos. Se for aquele exame que dá aquela estourada, a gente não vai conseguir identificar a anatomia de um septo, que por muitas vezes são lóbulos muito fininhos, então precisa de um exame de muita qualidade. Precisa conversar com o radiologista, porque se a gente está procurando septo, a gente está procurando o detalhe. A gente precisa saber o que a gente está procurando, né? Exatamente. Aquela questão de falar qual que é a indicação do exame é bastante importante. O radiologista precisa saber o que você está procurando. E aquelas tomografias que nos oferecem cortes de imagem de 2 em 2 milímetros não servem para essa situação. Sim. A gente vai perder muito da anatomia, e algumas vezes passa um septo inteiro entre um corte e outro. Então a gente tem que saber usar a ferramenta, saber explorar ela ao máximo para a gente conseguir ter o desenho na nossa cabeça de como que é o septo, de como que é a anatomia. O descolamento vai ser complicado, então quanto melhor a gente conseguir desenhar mentalmente qual que é o formato desses lóbulos, dessa divisão do seio maxilar, é melhor. Exatamente. Outra questão que eu queria comentar, bastante importante dos septos. Então, o nosso risco de rompimento de membrana nos procedimentos de acesso direto, de janela lateral, na presença de um septo, pode subir até 40%. Né? Então, o risco de rompimento vai lá em cima. E, o que é bem importante, a técnica minimamente traumática, que é realizada pelo rebordo, né, com o uso dos osteótomos, na presença de um septo ósseo, é contraindicada. A outra questão importante, pessoal, justamente que nem o Hugo estava falando agora, é a questão da TMT, né? Da técnica minimamente traumática. Os septos ósseos, a presença dos septos ósseos acabam simplesmente inviabilizando essa técnica, né? Não dá para fazer técnica minimamente traumática na presença de septo ósseo, porque ele tira totalmente a previsibilidade dessa técnica. Então, a técnica minimamente traumática, ela foi desenvolvida para você usar naquele seio maxilar de soalho plano, soalho ou assoalho, tá, pessoal? A terminologia não muda, né? Vale as duas. Então, uma técnica desenvolvida para você usar naquele seio maxilar totalmente favorável, aquele seio maxilar plano. Quando você tem um septo, ele é uma situação anatômica onde você tem uma altura, por exemplo, na tua face vestibular, e essa altura vai mudando à medida que você vai para o lado palatino do seio maxilar ou vice-versa. Portanto, quando você programa uma fratura com o teu osteótomo, com aquele osteótomo de ponta côncava, no caso da técnica minimamente traumática, você precisa fazer isso de uma maneira que o teu osteótomo tenha uma porção regular de osso em toda a região onde ele vai atuar, certo? Sim, senão a tua fratura não fica previsível, né? Exatamente. Se você quer ter uma previsibilidade, então, mesma espessura em todos os lados, fez a fragilização, quando você bate, você tem uma previsão de que a fratura vai acontecer seguindo a fragilização que você fez. Agora, se você tem uma anatomia toda irregular, toda de um lado uma espessura de 2 milímetros, do outro uma espessura de 4, com um septo passando no... Vamos tentar fazer uma analogia? Seria uma analogia um pouco reversa, mas acho que dá para entender. É a mesma coisa que se você tivesse um saca-rolha trabalhando dentro de uma garrafa, porém uma rolha onde você tivesse um tamanho diferente dessa rolha dentro de uma garrafa. Fatalmente essa rolha se rasgaria em um lugar dentro da garrafa e ficaria presa dentro dela. Se você tentar fazer uma fratura
desse remanescente ósseo dentro do seio maxilar com lugares de espessura óssea diferente, você vai fazer não uma fratura, porém um rasgamento desse tecido ósseo, e se você fizer um rasgamento desse tecido ósseo, fatalmente você vai fazer um rasgamento da membrana sinusal também. E esse rasgamento da membrana sinusal, ele passa a acontecer de uma maneira desprogramada. Rasgamento desprogramado da membrana sinusal, gente, ele passa a ser extremamente perigoso, né? Até porque você não tem como ver. A técnica minimamente traumática, gente, ela é feita de uma maneira às cegas. Você não tem como prever o que está acontecendo lá dentro do seio maxilar. Então, cuidado é o mínimo que a gente pode ter. Certo? Com certeza. Técnica minimamente traumática, como nossa live diz aí, só na boa. Passando para o próximo tópico, Camarte. Então, conversamos aqui sobre o septo. Vamos conversar um pouquinho sobre a espessura da parede, dessa parede lateral. Quando a gente encontra situações de parede lateral bem fina, situações de parede lateral bem espessa, o que pode ajudar ou dificultar o descolamento da membrana? O que pode trazer mais risco? É uma situação complicada. O que a gente vê quando a gente pega uma tomografia do paciente, né? Primeiro, assim, o ideal seria a gente sempre avaliar esse tipo de paciente, um paciente para fazer um enxerto em seio maxilar por tomografia, né? A gente avaliava o paciente de uma maneira diferente, né? Então a gente pegava lá, via o remanescente ósseo do paciente, então eu tenho tantos milímetros, eu tenho indicação de tal técnica, agora a gente já sabe que a gente consegue ver ali a espessura da membrana sinusal e etc. Mas antes ali nem tinha para ver a espessura da parede do seio maxilar, né? E é importante, até para a gente ver ali se a gente não tem nenhuma estrutura nobre passando ali por dentro dessa parede também, né? Pode ter uma artériazinha, né? Exatamente. Alveolar superior posterior pode estar por ali. Pode. Mas acho bem interessante porque assim, sem o uso das tomografias, a gente fazia a abertura da janela sem ter a menor indicação de qual que era a espessura da parede lateral do seio maxilar. A gente não tinha nenhuma indicação, então era totalmente no olho. Com as tomografias a gente já pode conhecer, já pode visualizar e consegue entender que existem paredes bem mais espessas e paredes bem mais finas. A gente pode ter, os dois extremos não são interessantes para a gente. A presença de paredes laterais muito finas, ou talvez a ausência dessas paredes, principalmente em pacientes, normalmente edêntulos totais, usuários de prótese total que tiveram aquela reabsorção que chega até aquela reabsorção basal, a própria prótese consegue chegar nessa região e promover uma reabsorção lateral. Em algumas situações, já me aconteceu, acredito que já aconteceu com você também. A gente faz o acesso, faz incisão de descolamento quando vê o seio já está aberto. Tá? Ou, normalmente, até como se esse descolamento foi feito só com a intenção, digamos, de descolar, de fazer o retalho mucoperiostal, e a gente não tinha nenhuma informação de que poderia ter alguma região aberta ali, normalmente, quando a gente fazia o acesso, já encontrava a membrana perfurada, já estava com o seio aberto e a cirurgia bastante complicada já nesse momento. Exatamente. Né? Por outro lado, a gente pode ter situações em que a parede óssea lateral é bastante espessa. E quando ela é bastante espessa, ela também traz um pouquinho de dificuldade. A gente vai precisar de uma osteotomia maior para ter acesso, né, para conseguir o acesso ao seio. Osteotomia maior, mais tempo usando broca. Quando a espessura é maior, normalmente ela não é grande por igual, então ela tem regiões mais finas, regiões mais espessas. Então você tem que fazer uma profundidade de osteotomia em uma região, outra profundidade em outra. Você vai começando a trazer bastante risco técnico de perfuração aí de membrana. É difícil manter a uniformidade dessa osteotomia, né, gente? Porque, vamos dizer assim, você precisa primeiro fazer uma canaleta. Existe, então, do mesmo jeito que o pessoal da dentística trabalha, existe uma forma de conveniência, vamos dizer, ali para você desenhar a janela lateral para você poder começar a fazer. Então, a gente faz um sulco de orientação, uma canaleta, inicialmente ali, e primeiro, né, gente, brocas novas, como a gente já falou, irrigação abundante para que a gente não cause nenhum aquecimento e principalmente para que a gente
tire essa limalha de osso da ponta da broca ali para que a broca possa trabalhar com liberdade, né? A broca trabalhando com liberdade, ela vai ter bastante liberdade de corte e ela não vai principalmente derrapar em cima daquele osso ali e a gente vai poder trabalhar sem pressão para não fazer pressão justamente sobre a membrana sinusal, certo? Mas de qualquer forma vai ter uma hora que a gente vai começar a trabalhar dentro de um ambiente confinado, se a gente não estiver trabalhando ali, removendo todo o remanescente da janela. E aí é que começa a morar o perigo quando a gente trabalha dentro de uma região de osso mais espesso, certo? Então, vai estar trabalhando dentro de um degrau. Exatamente, a gente vai estar trabalhando dentro de um degrau. Quando a gente sabe que isso vai acontecer, ok, a gente já está preparado para trabalhar dentro de uma situação como essa. Agora, quando a gente não sabe que isso vai acontecer, é uma outra situação mais complicada. Então é importante, pessoal, que a gente tenha uma medida, né, tomográfica ali, para poder saber... Só a tomografia que vai poder saber. Exato. A que distância nós estamos trabalhando do assoalho, do seio maxilar, para que a gente saiba que a gente não errou, que a gente saiba que o nosso remanescente do soalho está, vamos dizer, a 7, a 8 milímetros ali, para que a gente saiba que a gente está no ponto de referência correto, porque senão a gente pode errar simplesmente o nosso início da janela e estar trabalhando no assoalho do seio maxilar, num ponto que a gente nunca vai chegar na membrana sinusal e a gente pode estar fazendo um desgaste num lugar muito importante para a nossa futura instalação de implantes mais tarde. E a gente vai estar errando, certo? Então, a tomografia, o exame tomográfico, vai ser muito importante para isso também, né, pessoal? Na verdade, com a tomografia, a gente consegue, além de fazer aquelas medidas da altura óssea mínima, dos requisitos mínimos para a gente escolher a técnica, ela traz para a gente a anatomia da região, ela já indica como que a gente vai trabalhar dentro da técnica também. Então, mais osteotomia aqui, menos osteotomia ali. Todo o desenho, todo o planejamento cirúrgico se torna bastante facilitado, e de todos os momentos, né? Não só da osteotomia. Mas quando a gente vai fazer o descolamento da membrana, é muito legal a gente saber qual que é a anatomia do seio maxilar. Sim, né? Então, se a gente já sabe, já sei que eu tenho que começar aqui, eu vou plano até metade, daqui a pouco ele começa a subir, eu já sei, eu vou com a minha membrana sabendo o que esperar de dentro do seio maxilar. Exatamente. Próximo tópico, então, presença de cisto de retenção mucoso, ou algo do gênero. Isso, né? Os fenômenos de retenção, né? Exatamente. A gente tem aí cisto de retenção mucoso, a gente vai ter o pseudocisto, mas basicamente são alterações inflamatórias. O que isso impacta para nós, Hugo? Alterações inflamatórias ali na parede na membrana sinusal, aliás, né? Tá, o que impacta para a gente? Impossibilita a cirurgia? Não. Tá? A gente tem tanto clinicamente quanto em literatura, pode ser feito elevação de seio quando a gente tem uma retenção mucosa dentro do seio maxilar. Acho muito importante ainda, assim, o diagnóstico diferencial entre as patologias sinusais às vezes não é tão simples. Então, se existe alguma dúvida que pode ter algum processo infeccioso ali no seio maxilar, acho muito importante a conversa com o médico otorrino. Claro. Cada um na sua. Quem trata das patologias sinusais é o médico otorrino. Eu gosto de trabalhar na segurança. Então, implante na boa, né? Bom, mas pode ser feito. Pode ser feito, diagnosticou, o paciente nunca teve sintomatologia. Normalmente, os pseudocistos podem apresentar até regressão espontânea. Então, diagnosticou, é um pseudocisto. Vou fazer a elevação de seio, o que pode me implicar? A elevação do seio, ela é possível, a gente consegue fazer o descolamento, mas toda aquela massa, aquele muco retido ali, pode fazer uma pressão sobre o nosso enxerto ósseo e pode aumentar, trazer uma tendência maior a uma reabsorção maior do nosso enxerto ósseo. Quando a gente, então, basicamente, assim, o pseudocisto, que é o que a gente chama genericamente de cisto de retenção mucoso, ele é um fenômeno inflamatório, né? É uma deposição uma coleção
de exudato entre as camadas da membrana Isso. sinusal, certo? E se a gente ignora, e ele pode ser bem grande, na verdade, né? Podendo ter 2 centímetros ali. E se a gente ignora a presença dele, justamente, primeiro que ele pode se romper, né? E fazer uma contaminação do nosso enxerto, ou o peso dele pode ser suficiente ali para fazer uma reabsorção acelerada do nosso enxerto, certo? Pode virar, mesmo que a gente consiga fazer o descolamento sem rompimento nenhum, só a pressão dele já pode ser prejudicial, trazendo uma maior reabsorção do enxerto durante ali o pós-operatório. Né? Exatamente, ele pode acelerar a atividade osteoclástica ali no nosso enxerto e pode fazer uma perda muito maior ali do que a gente programava para esse enxerto. Então, gente, eu concordo com o Hugo, a nossa conduta, assim, primeiro, avaliação na anamnese, né? Conversar com esse paciente para ver se ele tem histórico ou não. Histórico seria de doenças recorrentes, né? Doenças respiratórias, vamos colocar como respiratórias, acho que é mais fácil. Né? Exatamente. Tendo histórico de doenças respiratórias, fica mais fácil ainda, né? A gente já sabe que ele tem que tratar novamente. Ou se ele não tem históricos, bom, muitas vezes a gente acaba descobrindo isso no consultório, né? Descobrir sinusite eu acho que é uma coisa muito comum ali no consultório, porque às vezes o paciente pode ser até assintomático para esse tipo de situação, porque ele pode estar crônico. Mas, enfim, descobrir fenômeno de retenção mucoso ou cisto de retenção mucoso também é muito comum para a gente e é coisa muito simples do otorrino resolver para nós. E, às vezes, é necessário que o otorrino resolva para a gente antes da cirurgia para a gente não ter esse tipo de problema. Isso é um risco a menos para o nosso procedimento. Né? A gente vai estar trabalhando mais amparado, vai estar trabalhando mais tranquilo. Implante na boa? Implante na boa. Exatamente. Certo? Fala aí, então, o que o tabagismo, o que o paciente fumante vai trazer para a gente aí num procedimento de hábito de fumar. Então, vamos lá. Pacientes tabagistas. Quem conhece a gente, pessoal, sabe. Então, vamos começar falando ali. Sabe que a gente tem um pouquinho de problema com os pacientes fumantes. Sabe que a gente não gosta de operar paciente fumante, principalmente para fazer enxerto. Porque o paciente que fuma, ele vai trazer problema para a gente, né? Aí, tanto na clínica quanto em literatura, tem menor índice de sucesso todos os tratamentos relacionados à implantodontia, não só enxerto ósseo, mas todo tratamento relacionado à implantodontia vai ter um menor índice de sucesso em paciente fumante. Eu acho muito engraçado, né, quando a gente vai buscar na literatura aí, uma associação entre sucesso de osso-integração ou mesmo alguma associação entre perda de enxertos e tabagismo, a gente acaba encontrando que não há relação, né? O que você encontra por aí quando você vai buscar? Mas acho que a gente acaba encontrando dados parecidos, né? Relação direta, eu digo. Porém, quando a gente começa a procurar alguns dados um pouquinho diferentes, quando a gente começa a dissociar esses dados, a gente começa, sim, a encontrar algumas coisas diferentes. Se a gente vai buscar só no resumo ali das publicações, a gente realmente, quando aplica estatística, algumas vezes alguns dados acabam se perdendo. Mas buscando lá a fundo, minuciosamente ali na literatura, há um consenso de que o hábito de fumar vai prejudicar a coisa. A gente tem aí a ação do cigarro desde uma ação sistêmica. Então, a gente vai ter alteração, vai ter polimorfismo leucocitário, vai ter nosso sistema imunológico funcionando diferente. A gente vai ter uma dificuldade de adesão dos fibroblastos no mecanismo de reparo tecidual. Então, a gente tem a ação do tabagismo em muitos momentos e eu considero que o procedimento de elevação do seio maxilar ele é muito sensível ao tabagismo. Mais até do que, por exemplo, uma instalação de implante sem necessidade de aumento ósseo. Você foi para o micro, eu chamo para o macro. Alteração das células periodontais. O que a gente estava falando agora há pouco ali de espessura da membrana do seio maxilar. Então, gente, se tem alteração de células periodontais, quer dizer que vai ter uma interferência certa na espessura da membrana do seio maxilar. A gente acabou de falar isso. E o seio maxilar, então, ele vai ser atingido pelo cigarro diretamente por temperatura, né? O paciente
traga o cigarro, a fumaça vai direto. Vai direto, ação direta ali. Mas a gente vai ter inúmeras ações indiretas, além da ação da temperatura, a gente tem todas aquelas substâncias tóxicas do cigarro, mas a gente vai ter muitas ações indiretas. Então, o paciente tabagista vai ter mais formação de placa, por exemplo. Isso é comprovado na literatura. Tem mais formação de placa, maior risco de contaminação para qualquer procedimento de enxertia, qualquer procedimento oral. O que a gente precisa para a gente ter sucesso no enxerto de seio maxilar? Muito suprimento sanguíneo, certo? Primeira coisa que o cigarro vai fazer vai ser cortar esse suprimento sanguíneo, através da vasoconstrição. Ou seja, não tem como a gente ter sucesso. Então, segundo o que nós trabalhamos, certo? Nosso protocolo é parecido, né? Quer falar? Vamos lá, a gente tenta buscar uma suspensão do hábito de fumar 1 mês antes, 1 mês após o procedimento cirúrgico. Pelo menos. Mas o paciente não consegue, não vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar que todo procedimento, toda cirurgia, todo tratamento que a gente se envolve, a gente está de mão dada com o paciente. E Perfeito. Todos têm que ter a sua responsabilidade. Né? Então, o paciente, não basta só o paciente estar ciente de, poxa, vou continuar fumando, eu sei que tem um pouquinho mais de risco, mas eu vou continuar fumando. Ele tem que ser responsável pelos atos dele, tem que saber que os atos dele têm consequências. Né? Então, vai ter consequência para o nosso tratamento, o hábito de fumar. Impossibilita o tratamento? O paciente fumante não pode fazer? Não é bem isso. Mas a gente sabe que trouxe um risco bem grande para o nosso tratamento, uma situação que a gente tenta controlar, pelo menos com essa suspensão, 1 mês antes, 1 mês depois. A gente sabe que os efeitos, principalmente os efeitos sistêmicos do cigarro, com essa suspensão, não vão ser tão afetados assim. Os efeitos sistêmicos do tabagismo vão continuar presentes ali, não vai ser essa suspensão por 1 mês que consegue reduzir tudo isso. Inclusive, na literatura a gente tem inúmeros protocolos de suspensão do cigarro pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. A gente colocou aqui até para deixar os números bem redondinhos, 1 mês antes, 1 mês depois, como muito importante para o sucesso do nosso tratamento. Então é isso que a gente cobra dos nossos pacientes. Tem toda uma questão de renovação do epitélio e tudo isso não acontece em simplesmente 30 dias, né? Mas é o mínimo para a gente saber que o paciente expressou uma vontade ali de uma mudança de hábito e até para a gente garantir que o cara não vai lá estragar todo o trabalho que a gente fez. Né? Ele vai estar sentindo no dia a dia dele ali o que ele está se dedicando ao tratamento. Eu acho isso uma sinalização muito importante, né? Quando a gente sabe que o paciente está com a gente, é uma sinalização. Exatamente. E até, gente, assim, nós acreditamos, Hugo e Kamaki, né? Nós acreditamos numa questão do implante, e principalmente quando esse implante envolve manobras adicionais complicadas, como o enxerto em seio maxilar, complicadas ou adicionais, como o enxerto em seio maxilar, adicionais. Delicado, né? Delicados, como o enxerto em seio maxilar. Para fazer na boa tem que tratar. Exatamente. Com respeito. Que a gente precisa tratar com respeito. Essa é a questão. E a gente tem que colocar isso daí para o paciente, pessoal, como se fosse algo muito desejável por ele, muito especial para ele. E se é especial, o paciente tem que tratar isso de uma maneira especial e a gente tem que tornar isso especial para o paciente. Se ele não entender o quanto isso é especial, se isso for muito fácil dele ter, fumo, posso fazer? Até pode. Ele nunca vai tratar isso de uma maneira especial. Então, assim, muitas vezes, se a gente colocar, posso fazer? Não pode, porque você é fumante, o teu risco é esse. Não, mas eu assino. Não é questão de você assinar. O risco vai continuar existindo. Como falou antes, né, certa situação, você vai estar assumindo o risco no lugar do teu paciente. Não adianta nada, porque se ele tiver o problema, é você que vai estar assumindo o risco junto com ele. Adiantou? Não adiantou. Tem um ditado que fala, cada um com seus problemas. Né? Exatamente. Né? Então, os nossos alunos sabem que essa é a nossa filosofia de pensamento, né? Espero que... E, pessoal, dá certo, viu? Martelar em cima do paciente ali que é necessário mesmo. Mas será que fumar faz tão mal assim? Faz sim. Vamos tratar isso aí, vamos cuidar bem direitinho dessa situação aí. Dá certo, tá? A gente
a gente costuma ter uma resposta bem legal dos pacientes. Vai falar, pô, mas eu sei que o paciente não parou de fumar. Não, tudo bem, diminuiu bastante. Até se pegar a literatura, a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia e pacientes que fumam menos de 10 cigarros, né? Acho que é ali que a literatura quebra, né? Isso. 10 para cima, 10 para baixo. Então, se o paciente fuma um monte, diminuiu para menos de 10 cigarros ao dia, não parou. Mas a gente já está numa situação melhor, a gente já tem o paciente nos ajudando em outros aspectos, né? Se o paciente parou de fumar, provavelmente ele vai estar fazendo um controle de placa melhor também. Exatamente. Seguindo outras orientações que a gente está dando. Exatamente. A gente sabe que a psique do paciente fumante é diferente, a cabeça dele funciona de um jeito diferente, são outras questões que atuam, mas enfim, né? É possível, é totalmente possível, acreditem na gente, né? A gente conversou então um monte aqui sobre várias situações de risco para o rompimento da membrana, desde situações que envolviam a cirurgia, situações de anatomia, fisiologia do paciente, que vão chamar nossa atenção e vão ali no planejamento da nossa cirurgia, sempre vai chamando, pô, eu tenho risco aqui, eu tenho risco nesse momento. De repente você viu que na tua cirurgia você só tem risco, né? Não tem vantagem nenhuma. Claro que até vai servir para você pesar como que você vai planejar teu tratamento, fazer pequenas alterações de planejamento, já sabendo dessas situações mais arriscadas ou menos. Então, você vai conseguindo guiar seu procedimento seguindo essas considerações aqui. E tudo isso porque a gente sabe que a preservação da membrana sinusal é super importante para o resultado final de uma elevação de seio maxilar. Ela tem uma característica muito interessante, a membrana sinusal tem uma característica, Camate, que é a sua... Potencial osteogênico da membrana sinusal, gente. Ela tem várias características que fazem essa característica... Característica osteogênica. Exatamente. Ela tem, a gente tem estudo in vivo e in vitro que mostra um potencial osteogênico, mostra a presença de células osteoprogenitoras na membrana sinusal. Então, a preservação dessa membrana vai garantir para a gente maior formação óssea depois do nosso procedimento de enxerto de seio. Então, é o seguinte, gente, a gente precisa da integridade dessa membrana, certo? A gente precisa da integridade da membrana sinusal. Ela estando íntegra, né, existem artigos que mostram, claro que a gente não vai trabalhar dessa forma, já vou preparando o campo, né, para dizer, existem artigos que mostram que ela elevada, sozinha, ela consegue fazer o osso por si só ali dentro do ambiente do seio maxilar. Aquela famosa técnica da elevação do seio e o preenchimento com coágulo. Exatamente. Então, sim, ela tem uma capacidade osteogênica por si só, justamente por causa da presença de células osteoprogenitoras dentro dela. Opa, deu um trava-língua. E então ela consegue formar osso por si só. Não é o que a gente preconiza, tá? Mas ela consegue fazer isso. Biomaterial, né? A gente sempre faz o preenchimento com biomaterial. Mas a técnica do coágulo consegue mostrar pra gente que tem célula osteoprogenitora na membrana, que ela é capaz de trazer uma formação óssea ali pro seio maxilar. E a literatura traz pra gente também que quando a gente tem perfurações de membrana menores do que 5 milímetros e que são tratadas corretamente, normalmente com o uso de membrana reabsorvível, membrana de colágeno, talvez seja a forma mais simples. A gente gosta muito do PRF também, mas isso é outra história. Então, quando tratado corretamente essas perfurações médias ou pequenas, a gente vai ter um índice de sucesso muito bom no procedimento de enxerto em seio maxilar, porém, com uma menor formação de tecido ósseo do que nas situações em que a membrana está íntegra. Por isso, chamamos a atenção de novo. Cuidem de todos esses fatores de risco que a gente comentou aí durante a primeira live, durante a live de hoje, para a gente tentar minimizar ao máximo a possibilidade do rompimento de membrana. Exatamente. E quando essas perfurações são grandes, gente, daí, vamos dizer assim, maiores do que 5 milímetros, a gente pode ter problemas quando elas viram dilacerações. Segundo a literatura também, o ideal até é que a gente aborte o procedimento. Tá? Não dá para colocar enxerto, porque senão a gente pode ter alguns problemas. Como? A gente tem, rompimentos grandes, a gente tem aí
escrito, principalmente possibilidades de sutura da membrana, um procedimento bastante difícil, mas se não conseguiu controlar o rompimento da membrana, a indicação é aborta o procedimento. Não vai colocar biomaterial em uma membrana rompida. Exato. E até assim, gente, basicamente, uma dilaceração numa membrana sinusal é um problema dos grandes, né? Porque uma reintervenção em seio maxilar é algo extremamente complicado, gente. Se a primeira foi difícil... Eu diria que mexer em seio maxilar a segunda vez é algo memorável, né? Você sonharia não ter mexido a primeira vez, dá para dizer mais ou menos assim, porque é terrível, gente. A membrana que vai se formar na segunda vez ali, ela vai ser... Se você achou que estava ruim na primeira, na segunda vez ela vai estar 3 vezes pior. Eu acho que era isso aí que a gente queria conversar por hoje, né, Cauante? Isso. Aí conversamos, acho que a gente consegue finalizar de um jeito bem bom. Várias situações de risco aí de rompimento de membrana, vamos cuidar de cada uma delas, pensar em cada uma delas antes de cada cirurgia, né? Isso. Tal situação pode me dificultar aqui. Eu acho que é muito, muito legal quando a gente está com tudo planejado, mesmo uma sequência de situações de risco, a gente consegue sair bem. Obrigado aí por estar com a gente aí nessa, pessoal. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos também. Entra lá no nosso canal do YouTube, sempre tem algum videozinho novo lá também. É isso aí. Ativem o sininho de notificação lá, que sempre tiver um conteúdo novo, o sininho vai avisar, o YouTube vai avisar vocês, aliás. Valeu, pessoal. Até mais.